Continuamos na presença do Senhor. Queremos cantar em pé com vocês agora. Vamos ficar em pé. Vamos cantar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai Santo, querido Jesus, Rei dos Reis, Santo Consolador, na Tua presença estamos te adorando, louvando, aprendendo aos Teus pés. Derrama sobre nós, Pai amado, o Teu Santo Espírito, para que fale ao nosso coração, derramando luz sobre a leitura da Bíblia, derramando luz sobre cada verso que será lido, para que entendamos Tua palavra, Tuas verdades, e que se acenda no nosso coração uma chama, uma inextinguível chama, uma paixão forte, poderosa pela volta de Jesus. Amém. Para que não percamos de vista a volta de Jesus na nossa vida. Amém. Que tudo quanto formos fazer, seja no trabalho, no estudo, no lar, em todas as coisas, o nosso foco seja a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém. Preparando o nosso lar, nossa família para a volta de Jesus. Amém. Pai eterno, derrama sobre nós a Tua bênção, que os Teus anjos todos estejam aqui, dentro deste salão conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Vocês têm aí o livrinho que fala sobre os 144 mil. Esse é o segundo tema
que vamos apresentar nesta manhã. Se alguém não tem o livrinho, levante a mão para receber. Ali, temos algumas pessoas que não têm o livrinho. Fique com a mão levantada que vai ser entregue para você. Esse livrinho que tem uma cópia da palestra sobre Melquisedeque, o sacerdote, símbolo de Jesus, e também quem são os 144 mil. Convido você para que abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e vamos ler os versos 6 a 13. Todos acharam? Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 13. Por que é que nós vamos começar este sermão? Quem são os 144 mil? Lendo primeiramente capítulo 14, versos 6 a 13. Porque aqui nós temos as 3 mensagens angélicas. A mensagem dos 3 anjos. Antes de nós descobrirmos quem são os 144 mil, nós vamos descobrir qual é o sermão que eles pregam. Jesus escreveu um sermão, não mandou ninguém escrever, porque o Apocalipse é uma revelação de Jesus. Tudo que João foi escrevendo era a revelação de Jesus. E este sermão que você vai ler agora, do capítulo 14 do Apocalipse, versos 6 em diante, é o sermão que Jesus escreveu para os 144 mil pregarem. Portanto, quem não gosta deste sermão, ele está se desqualificando para pertencer aos 144 mil. Como é que você pode pertencer aos 144 mil se você detesta as 3 mensagens angélicas? Se você acha que as 3 mensagens angélicas são mensagens que não podem ficar sendo pregadas por aí, porque são mensagens impopulares, são mensagens pesadas. Hoje existe, querido, uma onda dentro da igreja de pregar só sobre Jesus, só falar sobre Jesus. Por isso que eu prego o Apocalipse, porque o único livro na Bíblia que diz que é a revelação de Jesus Cristo é o Apocalipse. Revelação de Jesus. Então, se você quer pregar só sobre Jesus, prega o Apocalipse, porque é a revelação de Jesus, que o Pai deu para Jesus. Amém. E que Jesus deu para João, e que João escreveu para nós pregarmos. Amém. Portanto, queridos, vejam o sermão que Jesus escreveu e que nós deveremos pregar. Verso 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. Já começa falando que o evangelho não é o evangelho comum. Qual é o evangelho comum? Nascimento, vida e morte de Jesus. Este é o evangelho comum, verdadeiro. Mas existe um evangelho chamado evangelho eterno, que é mais completo do que só pregar do nascimento, da vida e da morte e da ressurreição de Jesus. Porque o evangelho eterno inclui algo mais, inclui o juízo celestial. E ninguém gosta de pregar sobre o juízo celestial. Se você assistir os sermões que são pregados nas televisões, os grandes pregadores da América do Norte, você não vai ouvir nenhum sermão sobre o juízo celestial. Eles gostam de pregar sobre graça, sobre amor, sobre perdão, mas sobre juízo, não. Mas o evangelho eterno inclui o juízo celestial, que começou quando? Em 1844. Nós vivemos no tempo do juízo. Por isso estamos vivendo em tempo solene, que tem que ser pregada essa mensagem. Viu outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. É uma mensagem para ser pregada no mundo todo. É mundial. É a missão que Deus deu para nós como igreja. E o verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Então os 144 mil, queridos, pregam esta mensagem, mas eles temem a Deus, eles não brincam com Deus. Eles não falam de Deus falando daquele cara lá de cima, você
Você fala com Deus chamando de você? Você se apresenta diante de Deus de qualquer jeito? Como se estivesse se apresentando para um carnaval, para um baile, Não, queridos. Os 144.000, eles temem a Deus. E quem teme a Deus não teme ninguém mais. Quem teme a Deus não teme a ninguém mais na terra. Não adianta ameaças. Não adianta fazer ameaça contra os 144.000. Porque eles temem a Deus. E não temem a ninguém mais. Porque o amor de Deus expulsa fora o medo. Temem a Deus. E o que mais? E dão glória a Ele. Porque vinda é a hora do seu juízo. Pregam do juízo celestial anunciado na profecia de Daniel 8,14, que começou no dia 22 de outubro de 1844, o juízo celestial, que acontece antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele já volta sabendo quem são os salvos, quem são os perdidos, porque o juízo já aconteceu. Ele vem buscar aqueles cujos nomes foram mantidos no livro da vida do Cordeiro. E o que mais? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E adorai, veja aí, o que é que os 144.000 pregam também? Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Eles pregam a mensagem de criacionismo, não de evolucionismo. Você não veio de um jardim zoológico, meu irmão. A nossa origem humana não é o jardim zoológico. O nosso ancestral não é um chimpanzé. Nós vemos do jardim do Éden. E nós fomos feitos à semelhança não de chimpanzés. Nós fomos feitos à semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso traz dignidade. Adorem o Criador dos céus e da terra. Porque não existe o evolucionismo. O que existe é um criacionismo especial de um Pai que nos criou com amor. E queridos, Deus, ao criar o planeta Terra, numa semana de 7 dias literais, estabeleceu o 7º dia como sendo o memorial da criação. Quando sábado, após sábado, você com a sua melhor roupa, com o seu melhor penteado, de banho tomado, não é? Você vai para a igreja com a sua Bíblia, louvar ao Senhor. Você está dizendo para todo mundo que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que a raça humana não veio do jardim zoológico, mas veio do jardim do Éden. Há uma diferença gigantesca nisso aí, queridos. É uma diferença gigantesca, porque nós pertencemos a Deus, pertencemos ao reino espiritual de Deus, não pertencemos ao reino animal. Pastor, mas eu aprendi que nós seres humanos somos do reino animal. Se você é, tudo bem, respeito. Eu não sou. Queridos, existe o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, e agora estão querendo criar o reino dos fungos, que é um reino que estão criando, o reino dos fungos, que não é nem animal e nem vegetal, os fungos. Agora, a que reino você pertence? Ao reino espiritual de Deus. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, e cada sábado é uma lembrança de que nós somos dele. Sábado após sábado é um memorial da criação. Tudo isso está dentro da mensagem do primeiro anjo. Quem rejeita esta mensagem, queridos, vem agora a segunda mensagem. A segunda mensagem é para quem rejeita a primeira. O que diz a segunda mensagem? O verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia. Quem é Babilônia? Esse conglomerado religioso que existe no mundo,
que caiu da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque rejeitou Deus como Criador dos céus e da terra. Quem não crê no Deus Criador dos céus e da terra, cai da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós vamos adorar a Deus no céu como Criador dos céus e da terra, se nós não cremos nisso? Por isso o povo de Deus tem que crer que Ele é o Criador, numa semana literal de 7 dias. Mas aqueles que descreem são chamados de Babilônia. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Qual é o ensinamento que Babilônia espalhou no mundo? Evolucionismo, santificação do primeiro dia no lugar do sétimo. Queridos, esse é o vinho de Babilônia, imortalidade da alma. Quando Deus diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Alma imortal, a palavra imortal só existe em 2 vezes na Bíblia, e as 2 vezes que a palavra imortal aparece, está falando de Deus. Nunca existe a palavra imortal relacionada ao ser humano. Nós somos mortais. Quando Jesus voltar, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15 diz, quando Jesus voltar, versos 51, 52, 53, diz o quê? O que é mortal será revestido da imortalidade, o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Mas até a volta de Jesus, nós somos mortais, mas Ele nos dará a imortalidade dele na sua segunda vinda, vida eterna em Cristo Jesus. Agora, qual é a terceira mensagem angélica, queridos? Verso 9: seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. Então existe a besta do Apocalipse que subiu do mar, capítulo 13. Existe a besta que subiu da terra, que é chamada a imagem da besta. Essa é uma mensagem pesada, queridos. E o que mais diz aqui? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão. Existe o sinal da besta. Por que existe o sinal da besta? Porque existe o sinal de Deus. E se você quer descobrir qual é o sinal da besta, você tem que descobrir qual é o sinal de Deus. Para você descobrir o falso, você tem que conhecer o quê? Qual que você tem que conhecer para identificar o falso? Se você não conhecer o verdadeiro, você vai identificar o falso? Não, vai ser enganado. Você tem que saber, ter convicção de qual é o sinal de Deus, e então claramente você vai descobrir qual é o sinal da besta, porque é um sinal falso, colocado no lugar do sinal de Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Os 144 mil pregam este sermão, mas esse sermão, ele é impopular. Para uma semana de oração, para uma conferência pública, é impopular, mas é a mensagem que Deus, é o sermão que Deus escreveu para os 144 mil pregarem. Estaremos em falta se não pregarmos esta mensagem. Ezequiel capítulo 20, verso 12, irmãos. Todos acharam? Vamos ler. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus criou e Deus marcou. Deus cria e Deus marca. Deus nos compra com o sangue de Cristo e nos marca. A marca que Deus coloca em você chama-se sábado. Alguns dizem que a marca do Espírito Santo, tudo bem, quando você se converte, tem o selo do Espírito Santo. Mas aqui eu não estou falando do selo do Espírito Santo, aqui eu estou falando do selo do Deus vivo. É o sinal de Deus e o sinal da besta. Aqui diz que o sinal de Deus é o sábado. Ele diz assim: olha aqui, eu te comprei, eu te salvei e agora estou te marcando, para que todos, por onde você passar, saibam que você é meu. Você tem essa marca. Você será identificado como um guardador do sábado, de pôr do sol a pôr do sol. Não é de sexta-feira à noite, não, irmãos. Os 144 mil são pessoas que respeitam e santificam o sábado de pôr do sol
a pôr do sol. Não vão para restaurantes no sábado, não. Não planejam viagens para o sábado. Eles limpam sua casa na sexta-feira. Eles tomam seu banho. Eles colocam combustível no carro. Eles preparam a comida na sexta. E no sábado, eles louvam o Senhor. Eles descansam dos afazeres dos 6 dias. Vejam, queridos, que o sinal de Deus não é só falar, eu guardo o sábado. Você guarda o sábado como? Como? Se você volta sexta-feira à noite para casa, do trabalho, não faz o culto do pôr do sol com a sua família? Queridos, nós temos que santificar nossa família. Nós temos que santificar o dia do Senhor. Sexta-feira é um dia especial, onde após o almoço, a casa tem que ser limpa, a comida preparada, o banho tomado, o sapato engraxado, não é? Roupa limpa, tudo preparado para receber o dia do... Isso é respeito, irmãos, para com o Senhor do sábado. Eu tenho que ter esse respeito, esse zelo. Deus pede assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado é o 7º dia. Não é o primeiro dia, o sábado, irmãos. Não é o primeiro dia da semana. A Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado é o 7º dia, nele não farás nenhuma obra. Portanto, queridos, o mandamento de Deus de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, está falando que o sábado é o dia memorial, dia santo de Deus, e esse é o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo. Agora vejam o verso 20, capítulo 20, o verso 20 agora, de Ezequiel: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Em breve, irmãos, muito em breve, mais breve do que você pensa, haverá uma guerra entre esses 2 dias. O primeiro dia da semana como dia santo, e o 7º dia como dia santo. O 7º dia como dia santo, estabelecido por Deus como sinal entre ele e o seu povo. E o primeiro dia como dia santo é um sinal que será estabelecido, imposto mundialmente. E as pessoas serão forçadas a santificar o primeiro dia da semana. Mas o primeiro dia da semana é Sunday, dia do sol, é adoração ao sol, ao Deus Sol. O 7º dia é adoração ao Criador do sol. A quem você vai adorar? O sol ou ao Criador do sol? Voltando agora para Apocalipse capítulo 14, queridos. Apocalipse capítulo 14, nós estamos lendo o sermão que Jesus mandou os 144.000 pregarem. Vamos ler aqui o capítulo 14 e o verso 10. Se alguém receber o sinal da besta, diz o verso 9. Verso 10 diz: também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A ira de Deus vai ser manifestada nas 7 pragas, irmãos. E as pessoas que receberem o sinal da besta vão sofrer as 7 pragas e vão ser destruídas, não vão ser levadas para o céu. Deus é muito claro, Deus não engana as pessoas. Deus é claro, Deus é direto, transparente. Está dizendo: eu quero te salvar, mas eu coloquei um sinal entre eu e você. É o 7º dia da semana. Respeite-o, santifique-o. Ah, mas é difícil. Não estou falando que é fácil. Ah, mas todo mundo guarda o primeiro dia da semana. Mas todo mundo não cabe no caminho estreito, irmãos? Será que todo mundo cabe no caminho estreito que leva para o céu? Não, o todo mundo só cabe no caminho largo. Então deixe de andar no caminho largo com todo mundo e ande no caminho estreito com o remanescente. É um pequeno grupo que vive na terra, mas que louva a Deus e guarda os seus mandamentos. Queridos, aqui diz, verso 10: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Eu não quero ser atormentado com fogo e enxofre, irmão. Eu quero desfrutar a vida eterna com Jesus no céu. Mas por isso Jesus disse: eu coloquei um sinal entre eu e você. Se você disser: eu não gosto desse sinal, que pena, eu não vou mudar o meu sinal. Deus não muda, irmãos. Malaquias 3:6:
Malaquias 3,6 diz: eu, Senhor, não mudo. O que é que Deus tem que fazer mais para você acreditar que Ele não muda e que o sinal dele é o sábado e o Salvador é Jesus? O Salvador é Jesus, o sábado é o sinal, e Deus não muda, e Ele vem nos buscar. Agora diz aqui ainda, irmãos, o verso 12. Verso 12 faz parte da terceira mensagem, o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pregar as 3 mensagens angélicas, irmãos, ela não para no verso 11, no verso 10. As 3 mensagens angélicas seguem até o final do verso 12, verso 13. E o verso 12 diz que faz parte das 3 mensagens angélicas dizer: aqui está o quê? A paciência dos santos. Quem são os santos de Deus na terra, irmãos? Aí diz: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ainda bem que está assim, irmãos. Imagine se Deus colocasse assim: os que guardam os mandamentos de Deus, ponto final. Seria salvação pelas obras. Se os que vão para o céu são os que guardam os mandamentos de Deus, Jesus morreu em vão, irmãos, na cruz do Calvário. Não precisaria ter morrido, se basta guardar os mandamentos de Deus e ir para o céu. Então é salvação pelas obras, e não através de Jesus Cristo e sua morte na cruz. Por isso Deus colocou as 2 coisas aqui. O povo de Deus, os santos de Deus, são aqueles que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. A fé em Jesus me salva, e a obediência aos mandamentos de Deus mostra quem são os salvos. Vou repetir, irmãos: a fé em Jesus nos salva, e a obediência aos mandamentos de Deus mostra quem foi salvo. Eu não obedeço os mandamentos de Deus para ser salvo, eu obedeço os mandamentos de Deus porque eu fui salvo pela graça e pelo sangue de Jesus. Amém. Essa é a mensagem do Evangelho eterno. Isso é Evangelho eterno. Hoje o mundo está dividido entre os judeus guardam os mandamentos de Deus, mas não aceitam Jesus, irmãos. Há salvação só para os que guardam os mandamentos de Deus? Não. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou você vai ao céu por Jesus, ou você não vai. Os judeus ainda precisam aceitar Jesus como Salvador. Só obedecer os mandamentos de Deus não os levará para o céu. Mas nós encontramos um outro grupo grande de protestantes e evangélicos que dizem: basta aceitar a Jesus e dizer que ama Jesus, que você está salvo. Não é bem assim, irmãos, porque a salvação em Jesus é plena, e Ele, quando salva você, Ele o capacita para obedecer. Os salvos em Jesus Cristo não são fracassados, desobedientes, rebeldes contra Deus, não. Os salvos em Jesus Cristo se tornam novas criaturas, cujo prazer é a obediência à lei de Deus. Mas por que eles obedecem à lei de Deus? Porque eles foram salvos por Jesus, foram capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo neles habita. O Espírito Santo grava na mente dos salvos os mandamentos de Deus. Por isso Jesus está falando: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é a mensagem que Deus quer que os 144 mil preguem. Quem são os 144 mil? Vocês já perceberam, queridos, que o capítulo 14, volta para o capítulo 14, verso 1, que está dizendo quem são os 144 mil? O capítulo 14 vem exatamente na sequência do capítulo 13. O capítulo 13 nos mostra uma trindade satânica que domina a terra. Qual é a trindade satânica que domina a terra no capítulo 13? Vamos ver? No capítulo 13, verso 1, diz assim: eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E aqui diz o verso 2,
que esta besta que vi era semelhante ao leopardo, com seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão, e o dragão lhe deu o seu poder. De quem esta besta que subiu do mar recebeu o poder? Do dragão. O que mais ela recebeu do dragão? O seu trono. O que mais recebeu além do trono? O seu grande poderio. Queridos, existe esse poder na terra, que domina a terra, e que está com a sua sede na cidade dos sete. Onde está a sede deste poder, irmãos? Onde está a sede deste poder que domina o mundo, mas que recebeu o poder do dragão? Onde está a sede? Abra sua Bíblia em Apocalipse 17, irmãos. Você sabe, eu não estou falando nada, eu só estou lendo a Bíblia, irmãos, com muito amor aos meus queridos irmãos evangélicos, com muito amor aos meus queridos irmãos católicos. Nós temos que deixar a Bíblia falar. Com muito amor aos meus queridos irmãos adventistas, nós temos que deixar a Bíblia falar. E a Bíblia fala, e a Bíblia ao mesmo tempo conforta o nosso coração. A Bíblia diz em Apocalipse 17, irmãos, e o verso 9, capítulo 17, verso 9: aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Em profecia, irmãos, mulher é igreja. Em profecia, mulher é igreja. Mulher pura representa a igreja pura e fiel a Deus. Mulher prostituta, na profecia, representa a igreja falsa, se afastou dos caminhos de Deus. E a Bíblia está falando no capítulo 17 de uma mulher prostituta, o capítulo 17, verso 1. Veja o capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. É de uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus. E a Bíblia diz que esta igreja está sentada sobre muitas águas. Em profecia, águas são povos, multidões. Capítulo 17, verso 15. Capítulo 17, verso 15 diz: e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então é uma igreja mundial, que se relaciona com os reis da terra. E a sua sede, seu quartel-general está aonde? Capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria. Verso 9: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Se você ler a história, irmãos, se você ler a história, os historiadores, todos os grandes historiadores antigos, eles apontam para a cidade dos 7 montes como sendo Roma. Todos os historiadores de nome apontam para Roma como sendo a cidade dos 7 montes. Dante, quando escreveu a Divina Comédia, ele disse: esta prostituta, esta igreja é a minha igreja. Ele pertencia à igreja de Roma. E ele apontou, se você ler a Bíblia Jerusalém, Bíblia Católica, com o título Bíblia Jerusalém, se você tiver, pode ler, no capítulo 17. Quem escreveu os comentários ali? Os jesuítas escreveram o comentário da Bíblia de Jerusalém. E quando ele chega aqui no capítulo 17, verso 9, eles dizem: esses 7 montes são os montes de Roma. Irmãos, os próprios jesuítas dizem: os 7 montes são os montes de Roma, onde a igreja está assentada. A igreja que manda guardar o primeiro dia da semana, irmãos, contra os mandamentos de Deus, que manda guardar o 7º dia da semana. Por isso, queridos, voltando agora para Apocalipse 13, você descobre aqui no capítulo 13, que esta igreja que está sentada nos 7 montes de Roma, tem o seu quartel-general lá, sua sede lá. Ela recebeu o seu poder, finalzinho do verso 2, capítulo 13, final do verso 2. O que diz aí? E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. De quem o Vaticano recebeu tão grande poder? Do dragão. Então aqui, irmãos, são 3 bestas. O dragão é uma besta. Capítulo 12, verso 3. Capítulo 12, verso 3. Vejam aí que o dragão é uma besta. E o dragão é Satanás. O dragão é Satanás. Capítulo 12, verso 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha as suas 7 cabeças e 10 chifres.
Interessante, né? Parece assim, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, porque o dragão, ele é vermelho e tem 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que subiu do mar também tem 7 cabeças e 10 chifres. Lógico, um representa o outro. O dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres, quem é ele? Verso 9. Verso 9, capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás é o dragão, com 7 cabeças e 10 chifres. E é ele que dá o poder para a besta que subiu do mar, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui nós vemos 2 bestas. A besta do abismo, porque Satanás é a besta do abismo. As pessoas perguntam, por que Satanás é a besta do abismo? Porque quando ele foi expulso do céu, ele foi lançado para onde? Para o abismo. Como é que era a terra? Antes de Deus dizer haja luz, como é que era a terra? Um abismo. Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis 1, verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e a terra era um abismo. Antes do primeiro dia, quando Deus disse haja luz, e Satanás foi expulso do céu, antes do primeiro dia, quando Deus disse haja luz. Tenham isso em mente, irmãos. Satanás foi expulso do céu antes do primeiro dia da semana da criação, onde Deus disse haja luz. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, mostrou, está vendo aquela árvore da ciência do bem e do mal? É ali que Satanás vai tentar vocês. Satanás já existia, já tinha sido expulso do céu, e Deus contou para Adão e Eva quem era Satanás, o anjo caído, e que ele ostentaria na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele foi lançado do céu, Adão e Eva ainda não existiam, e Adão e Eva não eram inocentes, irmão. Eles sabiam a história da queda de Satanás. Por isso ele é chamado anjo do abismo. Em Apocalipse capítulo 9, verso 11, Satanás é chamado anjo do abismo. Queridos, a besta do abismo é o dragão, que dá o poder para a besta que subiu do mar. 2 bestas. Agora tem mais uma besta no capítulo 13, irmãos. Capítulo 13, verso 11. Qual é a outra besta? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Agora é a besta que subiu da terra. E esta não tem 10 chifres, ela tem 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. Existe uma nação que surgiu na terra, irmãos. Existe uma nação que surgiu na terra como um cordeirinho, mas não é cordeiro não, só parece cordeiro. Mas quando fala como Satanás, fala como Satanás, fala como dragão. Eles exploram o mundo. Vocês pensam que os Estados Unidos da América do Norte são bonzinhos? E que ajuda todo mundo? Não ajuda ninguém. Eles exploram o mundo. É primeiro mundo às custas do terceiro mundo. Às custas do terceiro mundo. Invade todos os países, depõe os presidentes e reis e líderes, depõe, mata. Eles não pedem licença para entrar num país e matar. Eles invadem os países, porque eles se acham donos do mundo. Só que os Estados Unidos da América do Norte, queridos, eles estão trabalhando assim, numa parceria muito íntima com a besta que subiu do mar. O poder papal e os Estados Unidos trabalham juntos para o domínio mundial. E quem que está dando poder para a besta que subiu do mar e poder para a besta que subiu da terra? O dragão. O dragão. Por isso que o governo americano adora o dragão. O governo americano adora o dragão, Satanás, simbolizado pelo obelisco fálico. O obelisco fálico, obelisco ao falo de Osíris, Deus Sol do Egito, é um monumento de Washington. É o maior obelisco do mundo. Representa o Deus Sol. Mas existe um obelisco que é o mais antigo do mundo, que não está na frente do Capitólio americano, que está na frente da Basílica de São Pedro, em Roma. Na frente da Basílica de São Pedro, em Roma, existe um obelisco mais antigo do mundo, representando o Deus Sol.
Deus Sol, queridos, é um outro nome que se dá para Satanás. Quando você fala Deus Sol, a gente está falando Satanás, adoração a Satanás. Ou você adora o Criador do Sol, ou você adora o Sol. Se você adora o Sol, você está adorando o falso, e vai guardar o primeiro dia da semana e não o sétimo dia da semana, que é a adoração ao Criador do Sol, dos céus e da terra. Estão percebendo? Na frente da Basílica de São Pedro existe um obelisco que foi trazido do Egito, celebrando o Deus Sol, Osíris. Na frente do Capitólio americano existe um obelisco, o maior do mundo, chama o Monumento a Washington, que foi construído mostrando que o Deus que o governo americano adora é o mesmo Deus que o Vaticano adora, porque ambos receberam o poder de quem? Do dragão. Estão vendo aqui? Quem lhes deu o poder? O dragão. Por isso os Estados Unidos fala como dragão. Em cima da Casa Branca, meu irmão, em cima da Casa Branca existe a estrela de 5 pontas. A cidade de Washington, ela foi construída por arquitetos maçons, e eles fizeram as avenidas da cidade de Washington em formato de compasso e esquadro. Compasso e esquadro são os símbolos da maçonaria. E em cima da Casa Branca, na planta da cidade de Washington, em cima da Casa Branca, é uma grande estrela formada por avenidas com 5 estrelas, 5 pontas, estrela de 5 pontas. E bem aqui embaixo, na boca do dragão, está a Casa Branca, porque as 5 pontas da estrela representam a cabeça do bode do Deus de chifre. O Deus de chifre é representado pela estrela de 5 pontas, chamado pentagrama, que está em cima da Casa Branca. Por isso a Bíblia diz que parece cordeiro. Qual é o animal que parece cordeiro, mas não é cordeiro, irmãos? O bode. E na Bíblia o cordeiro representa Jesus, mas na Bíblia o bode representa Satanás. O bode Azazel é um símbolo de Satanás. Estão percebendo? Parece cordeiro, mas fala como dragão. São 3 bestas: a que subiu do mar, outra da terra e outra do abismo, que é a que dá poder às outras 2. Por isso, queridos, isso está no capítulo 13. Esta é uma trindade satânica que domina o mundo e está criando a nova ordem mundial, onde não vai ter liberdade religiosa, nem liberdade de imprensa, você não vai poder comprar comida. Vai virar uma Venezuela, irmãos. Os mercados vazios e grandes filas para comprar 1 quilo de arroz ou um pão, irmãos. O mundo vai se tornar isso quando a nova ordem mundial for implantada. Agora, queridos, isso faz parte das 3 mensagens angélicas. Isso faz parte das 3 mensagens angélicas, porque os 144 mil estão no capítulo 14, e o capítulo 14 mostra um grupo na terra que ousa pregar isso. Os únicos na terra que ousam pregar uma mensagem contra a trindade satânica são os 144 mil, porque temem a Deus e não temem ninguém mais. Quem tem medo de alguma coisa não prega isso, irmãos. Os 144 mil, capítulo 14, verso 1 a 3, eles são a resposta de Deus para a trindade satânica. Deus está dizendo aqui: estão vendo a trindade satânica, capítulo 13? Pois eu vou mostrar para vocês um grupo na terra que não teme essa trindade, porque eles adoram Pai, Filho e Espírito Santo. Eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Eles foram batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Eles levantam a voz e pregam a mensagem que Jesus escreveu no capítulo 14. Agora vejam as características deste grupo 144 mil, irmãos. Vejam as características, capítulo 14, verso 1. Vamos ler? Capítulo 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil. Você tem alguma dúvida de quantos estavam no monte Sião com Jesus?
Tem alguma dúvida? Quantos são? E se eu falasse para você que 144 mil não são 144 mil? Você teria que me dizer: uau, então, se 144 mil, porque 12 é 12, 2 é 2, 1 é 1, 144 mil são 144 mil. Como é que eu posso que 7 não é? Como é que eu posso dizer que 7 não é 7, 6 não é 6? Estão percebendo? 144 mil são 144 mil. Simples assim. Mas não são os únicos salvos, irmãos. Não são os únicos vivos na volta de Jesus. Não. Os 144 mil são aquele grupo especial que ousa pregar esta mensagem para que a grande multidão de filhos de Deus que estão em Babilônia saiam. Amém. Quantos filhos e filhas sinceros que amam a Jesus, assim como a Madre Teresa de Calcutá, irmãos, uma santa mulher. Quantos mais milhares e milhões de católicos sinceros estão dentro de Babilônia, mas amam a Deus? Milhões, irmãos. E por isso nós temos que pregar a mensagem, porque eles são filhos de Deus, mas estão no lugar errado. Mas amam a Deus, e Deus os ama, e Deus os chama: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, que eu vou destruir Babilônia, mas não quero destruir vocês, porque vocês são meus, vocês me amam. Por isso nós temos que pregar esta mensagem. Não é uma mensagem feia, irmãos, é uma mensagem de amor. O sai dela, povo meu, é uma mensagem de misericórdia para os nossos irmãos que são sinceros, mas que ainda não entenderam o que significa as três bestas, a trindade satânica. Por isso Deus está chamando um povo que chama de 144 mil, e eles são vistos no monte de Sião com quem? Com quem? Com Jesus. E em suas testas, diz o verso 1, tinham escrito o nome dele, de Jesus, e o nome do seu pai. O nome de Jesus e o nome do pai dele é o mesmo nome, irmãos. O nome do meu pai é Ramos, e o meu nome é Ramos. O nome do pai é o nome do filho. Como é que a Bíblia diz que o nome do pai e o nome do filho? Como é que a Bíblia fala? A Bíblia diz que são 4 consoantes: Y, H, V, W, H, Y, H, W, H. Como é que pronuncia isso? Isso eu não sei. Se eu disser para você que sei, eu estou mentindo. Eu não sei. E se alguém disser que sabe como é que pronuncia, gozado, né? Você sabe como é que pronuncia essas 4 consoantes? Impossível saber, porque perdeu-se a pronúncia de Deus. Mas nós continuamos sabendo qual é o nome de Deus: YHWH. Nós não sabemos a pronúncia, mas nós sabemos o significado. Significado. Qual é o significado? Porque Deus falou para Moisés: Moisés, meu nome é YHWH, e você vai para o Egito libertar o meu povo. E Moisés disse: sim, Senhor, eu vou, mas eu vou chegar lá, vão perguntar quem é que te enviou. Quando eles te perguntarem quem te enviou, diga para o povo: YHWH me enviou. Só que aí Deus acrescentou o significado do nome dele, dizendo: diga ao povo, o eu sou me enviou a vós. Amém. Queridos, o significado do YHWH é eu sou. O eu sou. Por isso que Jesus, quando olhou para aquele povo que estava querendo matá-lo, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E pegaram em pedras para apedrejá-lo e matá-lo, porque quando ele falou eu sou, ele se proclamou Deus. E os judeus entenderam que ele se proclamou Deus. E como os judeus não aceitavam que Jesus fosse Deus, queriam matá-lo, mas Jesus é Deus. Amém. Jesus é Deus. O menino que nasceu da Virgem Maria, irmãos,
não era só um menino, era um menino Deus. E eternamente será homem Deus, Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Membro da família humana, membro da família divina. Isso é um mistério, irmãos, mas é um mistério do amor de Deus para nos salvar. E meus queridos, Jesus Cristo diz que existe uma outra multidão, que não são 144 mil, mas que ninguém podia contar, mas que também de salvos. Vejam agora o capítulo 15. Capítulo 15 vem depois do capítulo 14, não é? O capítulo 14 mostra os 144 mil em pé no Monte Sião com Jesus. Mas para que você não desanimasse, fala, uau, só 144 mil, pronto, já perdi a esperança. Já perdi a esperança. Como é que eu vou me salvar? Se é só 144 mil, então eu já fiquei para fora. Irmãos, para que ninguém perca a esperança, Deus já mostra no capítulo seguinte o quê? Uma multidão que ninguém podia contar, de salvos. Capítulo 15, verso 2. E vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. Tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Uma multidão no mar de vidro, mas no Monte Sião, 144 mil. Dois grupos, irmãos. Um é chamado de Seara dos salvos vivos, outro é chamado de primícias dos salvos vivos. Estão percebendo a ideia, irmãos? A Bíblia está dizendo que os 144 mil, eles são primícias, eles não são a Seara. A Seara é a grande multidão que virá de Babilônia. A Seara é a grande multidão que vem na hora undécima, irmãos, ouvindo o clamor: sai dela, povo meu. Milhões e milhões em um dia virão. Onde está a grande multidão de salvos que viverá no céu, irmãos? Onde está? Na igreja adventista ou nas outras igrejas? Nas outras igrejas. Por isso eu disse, irmãos, que Deus não vai levar para o céu placa de igreja. Não, não é placa de igreja que Deus leva. Deus leva homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus. Amém. E nós temos que pregar essa mensagem. Agora vejam, queridos, quais são as características dos 144 mil? Verso 2, capítulo 14, verso 2. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, que eram 24 anciãos, não é? E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Estão vendo que no capítulo 15, verso 2, diz que toda a grande multidão cantava o cântico de Moisés do Cordeiro? Capítulo 15, verso 3, cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Todos cantavam, a multidão toda. Mas no capítulo 14, verso 3, diz que ninguém podia cantar como os 144 mil cantavam. Ellen White fala assim, que o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro é o cântico da vitória que cada um teve sobre o pecado. O cântico, a sua experiência de vencer o pecado e ser salvo. Você vai cantar isso. É o cântico da sua vitória sobre o pecado. Por isso ninguém vai cantar como os 144 mil, porque ninguém teve uma experiência como os 144 mil. A grande multidão teve uma experiência com Jesus, mas não igual a dos 144 mil. Por isso a grande multidão canta o cântico de Moisés do Cordeiro, mas não do jeito que os 144 mil cantam. Por isso diz aqui no capítulo 14, verso 3, cantavam um como cântico novo, diante do trono, e diante dos seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados de onde?
Da terra. De onde vem os 144 mil? Da terra. Eles vivem na terra. Na última geração que vive sobre a terra, irmãos. E bendito seja Deus, a última geração é a nossa. Amém. Deus escolheu você para a última geração. Eu louvo a Deus porque Ele me escolheu para ser da última geração. Porque a última geração, meus queridos, ela é mais provada, ela é mais fiel do que todas as outras que viveram antes. Você não está pensando que Deus reservou para a última geração os piores, não é? Não, você não está pensando isso. Você não está pensando que Deus reservou para o final desta corrida para o céu, o final da jornada para o céu? Você não está pensando que Deus reservou os piores elementos, os mais fracos? Não. Para o fim da corrida, Deus reserva os melhores. Você já assistiu corrida de revezamento? Corrida de revezamento, quando a pessoa tem que passar o bastão para o outro, e que o primeiro tropeça e cai, mas o segundo pega e tenta tirar o atraso do primeiro. Irmãos, numa corrida de revezamento, ou numa natação, numa competição de natação, de revezamento, o primeiro pode ter se atrapalhado, caído, ou pulou na água atrasado, ou arrancou atrasado. Mas os últimos, irmãos, principalmente o último, tem que tirar o atraso de todos. E quem é a última geração, irmãos, que Deus reservou para tirar o atraso? O Evangelho está atrasado. Há 2000 anos estamos pregando o Evangelho, e mais da metade do mundo não conhece Jesus. Você já parou para imaginar? Mais da metade do mundo nunca ouviu a palavra Jesus, nunca teve uma Bíblia na mão, e estamos pregando há 2000 anos. Então você pode chegar à conclusão, então nunca vai ser pregado no mundo todo. Desse jeito não vai ser pregado mesmo. Queridos, Deus revolucionou o mundo no primeiro século com 12 discípulos. Para revolucionar o mundo no primeiro século, Deus não precisou de 144 mil. Deus usou somente 12 discípulos batizados pela chuva temporã. Nem era chuva serôdia, irmãos. Era chuva temporã do Espírito Santo, e os 12 revolucionaram o mundo. E Paulo disse que no tempo dele o Evangelho tinha chegado no mundo todo, com 12 batizados pela chuva temporã do Espírito Santo. Agora pense no que 144 mil discípulos poderão fazer, batizados com a chuva serôdia do Espírito Santo. Pense um pouco, irmãos. Por isso o Evangelho será pregado no mundo todo, porque Deus vai usar esse grupo especial de 144 mil, batizados pela chuva serôdia. São homens e mulheres que têm o nome do Pai e do Filho na testa. YHWH. Pertencem ao grande eu sou. Você pertence ao grande eu sou. Quem é o nosso Pai? O eu sou. Por isso diz aqui no verso 4 agora, irmãos, capítulo 14, verso 4. Estes 144 mil não estão contaminados com mulheres. Para você não pensar que 144 mil é gente que nunca casou, não pensa nisso, irmãos. Porque mulher em profecia simboliza o quê? Igreja. Para você não pensar também que para pertencer aos 144 mil tem que nascer na igreja adventista. Não, você não precisa nascer na igreja adventista. O que significa não se contaminaram com mulheres? Depois que conheceram a verdade. Deus só conta depois que você conhece a verdade. O tempo da ignorância da nossa vida passada, Deus não conta. Louvado seja Deus. Amém. Atos
lá no capítulo 17, diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas depois que esses 144 mil conheceram a verdade, abraçaram a verdade, não meia verdade, irmãos. Está cheio de adventistas que abraçam um pedacinho da verdade. Membros e pastores abraçam um pedacinho da verdade e recusam o resto da verdade. Mas os 144 mil, eles, quando conheceram a mensagem adventista, eles abraçaram a verdade inteira. Inteira. Por isso pararam de beber do vinho de Babilônia. Natal é vinho de Babilônia, meu irmão. É festa pagã, 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu dia 25 de dezembro. A arqueologia mostra, estudos arqueológicos feitos em Babilônia mostram que quem nasceu dia 25 de dezembro foi Tammuz, o filho de Nimrod com Semíramis, lá de Babilônia. Outra coisa que é vinho de Babilônia, irmãos, é esta festa que se comemora com coelhinhos e ovos. Isso também veio de Babilônia. Essa festa era comemorada lá, com coelhinho, em adoração à deusa da fertilidade. Por que escolheram o coelho? Porque é o animal que se reproduz mais rapidamente, simbolizando fertilidade. E por que ovo? Porque o ovo é símbolo de fertilidade. Esses símbolos vieram de Babilônia e foram introduzidos, e hoje as igrejas estão praticando. Mas isso é vinho de Babilônia. Outra festa pagã que veio de Babilônia é a de São João, Julina. É agora, irmãos. É agora. Dizem que São João nasceu no dia 24 de junho, 6 meses antes do dia 25 de dezembro. Já contaram? Fizeram as contas? 24 de junho, são 6 meses exatos antes do dia 25 de dezembro. Mas se Jesus não nasceu 25 de dezembro, João Batista, o primo dele, que nasceu 6 meses antes, também não nasceu quando? 24 de junho. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. É festa pagã. Mas então o que tem a ver 24 de junho? 24 de junho não tem nada a ver com o nascimento de João Batista, irmãos. Ele é uma festa a um deus babilônico chamado Iohannis. Um deus babilônico. Queridos, o vinho de Babilônia aparece em tudo isso. Carne com sangue, irmãos. Eu tenho que falar isso. Não posso deixar de falar. Carne com sangue é vinho de Babilônia. Mas o meu churrasco é bem passado. Sangue bem passado, mal passado, irmãos, é sangue. Sangue. E Deus disse que aquele que comer carne com sangue, ou gordura, lembra-se que Deus proibiu em Gênesis, em Levíticos, tem vários textos, não vou ler por falta de tempo, irmãos. Procura lá em Gênesis, e também, posso ler? Vamos ler. Minha esposa está mostrando o sinal, leia aí, não é? Olha, era para ler mesmo, porque eu abri em cima, não é? Eu nem procurei, irmão, abriu em cima. Levítico capítulo 11, irmãos. Veja aí o capítulo 11. Capítulo 11 dos animais limpos e imundos, mas abra no capítulo 17, irmãos, que fala especificamente do sangue. Capítulo 17, verso 10 em diante. Capítulo 17 de Levítico, verso 10 em diante. Qualquer homem da casa de Israel, e tem mulher que vai falar, ainda bem, né? São só os homens. Não, irmão, aqui é homem no sentido genérico, são seres humanos. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face
e a extirparei do seu povo. No Espiritismo, tem que comer e beber o sangue de galinha, sabiam? Isso é novidade para vocês? No Espiritismo tem que comer, beber aquelas galinhas que são sacrificadas no Espiritismo, nas macumbas. Tem que beber o sangue de animais. No satanismo não tem nada de animal não, irmãos. No satanismo não tem nada de beber sangue de galinha e nem sacrificar galinha. No satanismo sacrifica-se meninos, de preferência. Na ausência de meninos, sacrificam meninas também. Mas o preferido é menino. E bebem o sangue do sacrifício. Satanás exige que você beba o sangue das crianças que você sacrifica. Por isso some tanta criança nos Estados Unidos, porque o satanismo lá é forte. No dia de Halloween é um dia que se sacrificam muitas crianças. Crianças somem e nunca são encontradas, porque são, depois de mortas, são cremadas. Não tem como encontrar, são cremadas. No satanismo, sacrifica-se crianças e bebe sangue de criança. No Espiritismo, sacrifica-se animal e bebe-se sangue animal. Agora, lógico que o cristão, o adventista, não ia beber sangue humano e nem beber sangue. Então Satanás disse: não, para mim, basta que você coma a carne com o sangue. E todo mundo entrou nessa. Todo mundo entrou nessa, irmãos. Quando na realidade, no meio do povo de Deus, de Israel, Deus pedia para que tirasse todo o sangue e toda a gordura. Só que a carne kosher, que é a carne do judeu, a carne que o judeu come, a carne kosher, não tem sangue, nem uma gota e nem gordura. Ela também não tem sabor. Então o meu irmão um amigo meu que é membro da igreja, irmão Rubens, ele disse: tá bem, pastor, eu não sabia, então de hoje em diante eu vou comer carne kosher. Dali uma semana encontrei com ele no culto, falei: e daí, irmão, como é que está a nova experiência com a carne kosher? Ele disse: pastor, resolvi ser vegetariano, porque não tem sabor nenhum a carne kosher. Irmãos, o judeu que come carne kosher desde pequeno, para ele está tudo normal. Mas para quem é acostumado a comer carne com sangue, com gordura, aí vai comer a carne kosher, não tem sabor nenhum. Mas queridos, o que Deus quer mesmo é que você deixe os animais em paz. O que Deus quer mesmo é que os 144 mil deixem os animais em paz. Deixe os animais viverem. Por que tirar a vida deles? Se Deus deu tanto arroz, feijão e castanhas e, enfim, tantas frutas maravilhosas para você. Queridos, essa é uma mensagem para os 144 mil. Não usam do vinho de Babilônia. Agora vamos voltar para Apocalipse 14, irmãos. Apocalipse capítulo 14 diz o que ali? Continua o capítulo 14 de Apocalipse falando das características dos 144 mil. Qual é a característica deles? Aqui diz o que? Verso 4 agora. Verso 4: estes são os que não estão contaminados com mulheres, ou seja, eles não se contaminam com essas doutrinas erradas, depois que conheceram a verdade, porque eles são virgens, são puros. Estes são os que seguem o Cordeiro. É a multidão toda que segue o Cordeiro? Não, os 144 mil. Ellen White teve um sonho, e nesse sonho ela viu um grupo que estava entrando num templo, e ela diz: eu quero entrar lá também. E o anjo disse: não, ali só os 144 mil entram. Os 144 mil estão assim como os 12 discípulos, irmãos. Onde Jesus ia, eles iam. Na terra, no novo céu e na nova terra, não vão ser os 12 discípulos, vão ser 144 mil discípulos que vão acompanhar. Onde vai Jesus, vai aquela escolta de 144 mil. Enche o olho de todo mundo. O que é isso? Jesus fala: esses são os 144 mil. E a grande multidão? A grande multidão está espalhada por toda a terra. A terra toda será habitada pela grande multidão.
dão a nova terra, mas os 144 mil estarão acompanhando Jesus onde ele for. E aqui diz, verso 4 estamos lendo: estes são os que dentre os homens seguem o Cordeiro, né? Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, qualquer lugar. Esses são os que dentre os homens foram comprados agora, irmãos. Leiam essa palavrinha que está aí. Eles foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano. Não são enrolados. Você conhece a pessoa enrolada? Pessoa que enrola você? Que você fala, é ou não é? É, talvez. Eu acho. Não, acho não. Sim ou não? O que passa de sim e de não é de procedência maligna. Não enrola. Você é adventista ou não é? É, mais ou menos. Não, mais ou menos não é. Vocês já perceberam que Laodiceia é conhecida pela mornidão? A igreja de Laodiceia, e mornidão significa aqueles que têm um pé no mundo e outro pé na igreja. Não tira os dois pés no mundo não, irmão, não, porque aí é estar perdido, não é? Os de Laodiceia não querem colocar os dois pés no mundo, mas eles ficam um pé no mundo e outro pé na igreja. Irmãos, são cristãos mais ou menos. Mais ou menos é porque não é cristão. Os 144 mil não são mais ou menos adventistas, eles são adventistas. Mas por que são adventistas? Porque eles têm que pregar o sermão das 3 mensagens angélicas. E quem mais poderá pregar os 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, senão o povo adventista? Mas não são os únicos salvos, irmãos. São só as primícias dos salvos. Existe uma grande multidão de salvos. Milhões e milhões que ninguém pode contar. Mas Deus tem que ter uma primícia, um grupo pequeno de 144 mil discípulos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, que proclamarão o alto clamor: o sai dela, povo meu, e que não temem ninguém, só temem a Deus. Está claro isso, irmãos? Agora, abra sua Bíblia, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui diz, em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus, Ele é as primícias dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia lá, vamos ler. Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. Verso 20. É a Bíblia que fala, meus irmãos, aqui diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Se existem as primícias dos que dormem, irmãos, existe também a seara dos que dormem. A seara dos que dormem será ressuscitada na volta de Jesus, está claro isso? Mas as primícias dos que dormem já foram ressuscitados e já foram para o céu, ressuscitaram junto com Jesus, que é a primícia dos que dormem. Juntamente com as primícias dos que dormem, chamado Jesus, ressuscitou uma multidão. Uma multidão. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. E vamos ler os versos 50 em diante. Mateus capítulo 27, versos 50 em diante. Eu amo esta mensagem, meus queridos. Ela é tão clara. Ela só não diz o nome dos 144 mil, mas dá todas as características. E diz que não são os únicos salvos vivos. Na volta de Jesus, vamos ter uma multidão de salvos vivos que ninguém podia contar. Mas vamos ter também um grupo chamado de primícias dos salvos vivos, 144 mil. Assim como existe a seara dos mortos, existe a seara dos vivos. Assim como existem as primícias dos mortos, existem as primícias dos vivos. Vejam agora, aqui são as primícias dos mortos, capítulo 27 de Mateus, versos 50 em diante. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos. Quantos corpos? Muitos. Quando a Bíblia fala muito, irmãos, entendam que é muito. Pode ser 1.000, 2.000, 500.000, não sei quantos, irmãos. Muitos corpos de santos que ressuscitaram, não carecas, não enrugados, feios, ressuscitaram lindos,
Porque ressuscitaram glorificados para a ascensão para o céu. Eles ascenderam ao céu com Jesus como primícias, e Cristo os apresentou diante do Pai como o troféu da sua vitória sobre a morte, irmãos. Jesus disse: eu venci a morte, eu trouxe da sepultura esta multidão de salvos glorificados, que já estão no céu, esperando por você, meu irmão. Já estão no céu, contando com esta última geração que vive na terra. Em breve nós vamos nos reunir com eles. E aqui diz, verso 53, irmãos: e saindo dos sepulcros, verso 53, depois da ressurreição dele. Quando é que eles ressuscitaram? Na sexta-feira ou no domingo? Ressuscitaram sexta-feira. E aqui diz, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Irmãos, o terremoto aconteceu sexta, os sepulcros se abriram sexta, mas eles só saíram do túmulo no domingo, e não antes de Jesus, depois de Jesus. Porque primeiro, as primícias dos mortos, Jesus ressuscitou, e pelo poder de Jesus eles ressuscitaram e subiram ao céu com Jesus. E aqui diz, olha, apareceram na cidade, entraram na cidade santa. Quem é a cidade santa na Bíblia? Hein? Jerusalém. Não fala Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é Nova Jerusalém. Na Bíblia a cidade santa é Jerusalém. A Nova Jerusalém será a cidade santa na nova terra. Mas hoje, esses ressuscitados bonitos, lindos, porque a maioria de nós, não é? Ou quase todos nós temos nossas feiuras, não é, irmãos? Quando ressuscita uma multidão linda como esta, e entrou na cidade, imagino que eles vão passando pelas ruas, e o povo assim, ó, que gente linda. E eles diziam: nós ressuscitamos com ele, nós ressuscitamos com ele. Amém. Queridos, que mensagem, que poder. Eles ressuscitaram glorificados como primícias dos mortos, mas a seara dos mortos só ressuscita na volta de Jesus. Agora, irmãos, voltando para Apocalipse capítulo 14, aqui diz que os 144 mil são primícias. Se os 144 mil, irmãos, em capítulo 14, verso 4, se aqui diz que eles foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, eu pergunto, eles são primícias dos mortos ou dos vivos? Dos vivos. Então tem uma seara de vivos, porque não podem existir primícias sem seara, porque as primícias são tiradas da seara. As primícias são santas ao Senhor, e porque elas são santas ao Senhor, toda a seara também se torna santa ao Senhor. Então, queridos, esta grande multidão que será convertida pelo alto clamor, é a grande seara, cujo número ninguém podia contar. Por isso, em Apocalipse 7, irmãos, agora Apocalipse capítulo 7, você encontra os 144 mil e encontra a grande multidão também. Capítulo 7 de Apocalipse, e o verso, vamos ler o verso 2 e 3 e 4. Leiam comigo. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados. Será que João ouviu errado o número? Será que ele se enganou? Porque ele ouviu o número, ele disse: eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil. A dificuldade das pessoas aceitarem que 144 mil são 144 mil, a dificuldade é porque eles acham que são os únicos salvos. Aí não dá mesmo, irmãos. Não dá, é impossível. Aí seria limitar a salvação. Mas a Bíblia diz: todo aquele que quiser venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Todo aquele, não tem limite, irmãos. Mas 144 mil tem um limite. Então não são os únicos salvos, são as primícias dos salvos. Mas onde é que está a seara, a grande multidão de salvos? No verso 9.
No verso 9, Deus não nos deixou no escuro, irmãos, na ignorância. Deus mostrou as primícias e logo em seguida Deus mostrou o quê? A seara. Verso 9, depois de ter mostrado, ali, verso 9 começa assim: depois destas coisas olhei. Que coisas? Depois destas coisas, que coisas? Depois que ele viu os 144.000 selados, agora Deus mostra, para consolo de todos nós, o quê? Uma multidão que ninguém podia contar, de salvos. Aleluia, irmãos. Amém. Aleluia. Aqui diz: depois destas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palmas nas suas mãos. Agora, irmãos, as primícias que são 144.000, mais esta grande multidão, eles atravessam juntos a grande tribulação. Vejam agora o capítulo 7, verso 13. Verso 13. E um dos anciãos, quantos anciãos existiam? 24. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Quem são estes? Os 144.000 estão vestidos de branco, e a grande multidão também estão vestidos de branco. São as primícias e a seara. De onde vieram estes? Vejam a resposta. Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Quem vai passar pela grande tribulação, irmãos? Só os 144.000? Não. Só a grande seara? Não. Eles passam juntos. Por quê? Porque esta grande multidão precisa dos 144.000, que são os entendidos do Senhor. Lembram-se vocês de Daniel capítulo 12, verso 11, que diz: os ímpios não entendem, mas os sábios entendem. As profecias não são entendidas pelos ímpios, mas são entendidas pelos sábios. Eles estudam as profecias. E queridos, existe um texto no Espírito de Profecia, onde Ellen White fala assim: aquilo que nós aprendemos por anos, a grande multidão terá que aprender em poucos meses. Eles vão ter poucos meses para aprender o que nós aprendemos por muitos anos. E a grande multidão terá poucos meses para desaprender também muita coisa. Desaprender também muita coisa. A grande multidão está salva em Jesus, mas ela tem que ser instruída pelos líderes espirituais, que são 144.000, que não tem título de pastor, ou título disso, título daquilo, irmãos. Eles são batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Eles são usados por Deus. Agora, queridos, quando Deus fez o plano da salvação, agora pense um pouco. Quem oferecia os sacrifícios? Adão ou Eva? Quem oferecia os sacrifícios? Quem oferecia o sacrifício? Vocês já leram a Bíblia e já leram o livro de Jó? Onde diz que Jó tinha filhos que iam para as festas e ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. O pai era responsável de oferecer o sacrifício pela esposa, pela família. Essa foi a era patriarcal, onde o patriarca oferecia os sacrifícios. Abraão tinha uma família de 1.000 almas, irmãos. O povo que acompanhava Abraão eram 1.000 almas, cerca de 1.000 almas. Mesmo quando ele não tinha filhos, mas de empregados, de servos, somando tudo, dava quase 1.000 almas. E Abraão oferecia sacrifício por onde ele passava, a favor de todos. Era a era patriarcal. Depois da era patriarcal veio a era de Levi. Aí só os levitas ofereciam sacrifícios. Todo mundo acampava no deserto, mas os levitas acampavam nos arredores do tabernáculo. Os levitas não acampavam em qualquer lugar, irmãos. Os levitas tinham que acampar as suas tendas nos arredores mais próximos do tabernáculo. Aí veio a era do Novo Testamento, irmãos. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos.
Aí esses 12 apóstolos pregaram e fundaram igrejas e elegeram nas igrejas anciãos, pastores, presbíteros. Agora, Deus sempre teve uma classe sacerdotal. Deus sempre teve um grupo que cuida dos trabalhos espirituais, dos serviços religiosos. Desde que Adão e Eva pecaram até hoje, Deus tem um grupo que cuida dos serviços religiosos. Será que na nova terra, quando nós vamos nos reunir de sábado em sábado, não diz em Isaías 66? Isaías 66, verso 22, 23, não diz que de uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim. O trono de Deus estará na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer em cima da velha Jerusalém. Ali onde está a velha Jerusalém, vai descer ali a Nova Jerusalém. E toda a terra será habitada de ponta a ponta, de norte a sul, leste a oeste, toda a terra será habitada pelo povo de Deus, por 12 tribos, irmãos. O povo de Deus estará dividido, Apocalipse capítulo 21 diz que o povo de Deus estará dividido em 12 supernações, irmãos. 12 tribos. Por isso, existem 12 portas na Nova Jerusalém, e em cada porta existe o nome de uma tribo, porque cada tribo entra pela porta onde está o seu nome. São 12 supernações. Agora, vocês não acham que Deus também terá, para cuidar dos serviços religiosos da Nova Jerusalém, para cuidar dos cultos da Nova Jerusalém, vocês não acham que Deus também vai ter uma classe espiritual chamada 144 mil? De onde é que nós tiramos esta ideia, irmãos? Nós tiramos de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que vocês lessem Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Ellen White. Atos dos Apóstolos, página 591. Atos dos Apóstolos, página 591. Eu vou ler para vocês. Atos dos Apóstolos, página 591. A serva de Deus escreveu dizendo: estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vai. Ela está citando Apocalipse 14. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Está citando Apocalipse capítulo 14. A visão do profeta, presta atenção, a visão do profeta representa-os como estando sobre o monte de Sião. Todo mundo está no mar de vidro, mas os 144 mil estão no monte Sião. O monte onde foi construído o templo em Jerusalém é o monte Sião, é chamado de monte Sião. Agora aqui ela viu os 144 mil no monte Sião. A visão do profeta representa-os como estando sobre o monte Sião, cingidos para santo serviço. Como é que os 144 mil foram vistos em visão? Cingidos, vestidos para santo serviço. Plantar, colher, construir casa, irmãos, isso não é santo serviço. Nós sabemos que a nova terra, cada um vai plantar e colher. Cada um vai, Isaías 65, já leram Isaías 65, que diz que cada um vai construir e habitar. Muitos pensam, vou construir o que se já vem pronto? Como já vem pronto, irmãos? A nova terra não vem pronta. O que vem pronto é a Nova Jerusalém. Não confundam Nova Jerusalém com Nova Terra. A Nova Jerusalém vem prontinha do céu, porque é a casa de Deus já vem pronta. Não somos nós que vamos construir a casa de Deus. Deus já traz a sua casa, seu trono, tudo pronto do céu, a Nova Jerusalém. Agora, você vai construir a sua casa num lugar da terra que Deus vai mostrar, porque são 12 tribos, são 12 supernações. E você vai construir e habitar, vai plantar e colher e comer do seu fruto. Agora, os 144 mil, eles são cingidos para um santo serviço, para cuidar dos cultos. Isso é a forma como eu entendo, mas não tirei isso da minha cabeça. Isso saiu da Bíblia. Deus sempre teve uma classe espiritual para cuidar dos serviços religiosos. Sempre teve. Agora, queridos, você está sendo convidado ou para pertencer aos 144 mil, ou para pertencer à grande seara. Mas lembre-se que a grande seara
A grande maioria da grande seara vem de onde? De Babilônia. Então você, adventista, que está pensando assim: não, eu me satisfaço em ser da seara, eu não estou preocupado em ser dos 144 mil. Você já está se desqualificando para ser da seara, porque da seara é formada por gente sincera de coração, que viveu toda a luz que tinha. Quem forma a grande seara, irmãos? Gente que vivia na prática de pecados conhecidos? Você acha que na grande seara ela está formada por gente que vive na prática de pecados conhecidos? Não, a grande seara é gente que vem da católica, do budismo, do protestantismo, de todas as igrejas. Vem gente sincera que viveu a luz que tinha. Quem vive a luz que tem, agrada a Deus. Mas quem não vive a luz que tem, desagrada a Deus. Por isso o adventista que pensa assim, queridos: não, eu não almejo tanto assim, ser dos 144 mil, eu vou me satisfazer em ser da seara, então vou continuar bebendo o vinhozinho de Babilônia, não é? Porque só os 144 mil que não bebe vinho de Babilônia. Eu vou me contaminando com mulheres, porque só os 144 mil que não se contaminam com mulheres. Eu não vou abraçar a verdade por inteiro, porque só os 144 mil que abraçam a verdade por inteiro. Então eu me satisfaço em ser da seara. Você vai cair fora da seara, você vai ficar fora da seara, porque a seara de Deus é formada por gente sincera que viveu a luz que tinha. E se você não está vivendo a luz que tem, você não vai ser nem dos 144 mil e nem da seara, meu irmão. Acorda, meu irmão, acorda. É como aquele estudante, não é? Que vai fazer a prova e ele diz: eu não vou estudar para tirar 10 não. Quanto é que tem para passar? Qual é a nota? 6. Então vou estudar para tirar 6. Suficiente, eu só quero passar. Quem estuda para tirar 6, irmãos, a probabilidade maior é reprovar. Agora, se você estuda para tirar 10, você pode tirar 10, pode tirar um 9, um 8, mas você passa. Mas se você já é relaxado e já estuda para tirar 6, irmão, então, meu querido irmão, a probabilidade desta multidão de cristãos mornos, esta multidão de cristãos mornos de Laodiceia, a probabilidade é deles ficarem fora também de onde? Da seara dos salvos, porque não são sinceros e não vivem a luz que têm. O meu apelo para você, meu querido irmão, é que se entregue a Jesus de coração, dizendo: querido Jesus, eu sou teu, eu quero que a minha família seja tua, eu quero que o Senhor me purifique a vida, eu quero que o Senhor limpe a minha casa, eu quero pertencer aos 144 mil. Se eu não pertencer aos 144 mil, meu querido Pai, eu vou pertencer à seara, mas eu estou lutando para ser dos 144 mil. Mas o que eu tenho que confessar, eu confesso hoje. Pecado que eu tenho que abandonar, eu vou abandonar em nome de Jesus hoje. Se eu tenho que pedir perdão, vou pedir hoje. Se eu tenho que amar alguém, eu vou amar hoje. Se eu tenho que acertar uma situação minha com alguém, eu vou acertar hoje. Eu não vou viver na prática de pecados conhecidos. Ele rompe com o pecado conhecido. Eu quero suplicar que Deus derrame o seu Santo Espírito sobre você, meu irmão, para que você seja um fiel remanescente. Mornos, a igreja tem muitos. Fiel remanescente, como Deus disse para Elias: eu ainda tenho 7 mil Elias, que não dobraram seus joelhos a Baal, que não beberam vinho de Babilônia. Irmãos, hoje Deus tem mais de 7 mil. E eu quero que você lute para ser desse remanescente fiel, que não dobra os joelhos a Baal. O meu desafio a você, se você quer ser do fiel remanescente, você quer ser do fiel remanescente, você quer temer a Deus e não temer ninguém mais. Muitos estão aqui sob ameaças, foram aterrorizados para não virem assistir a mensagem. Mas, meu querido, os que temem a Deus não temem mais ninguém e mais nada. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Pai Santo, Tu vês todas as coisas, Tu sabes todas as coisas. Nós tememos o Senhor
E porque tememos o Senhor, não tememos mais ninguém. Porque o amor de Deus expulsa fora o medo. Nós queremos fazer parte, querido Pai, dos 144 mil. Estamos lutando por isso, confessando os nossos pecados para isso. Mas, querido Pai, se não formos dos 144 mil, seremos da seara dos salvos. Porque estaremos vivendo a luz que temos, confessando os nossos pecados cada dia, levantando-nos cada vez que caímos, pedindo perdão cada vez que pecamos. Em nome de Jesus somos purificados pelo sangue dele. Anota lá no céu, no livro da vida, as mãos levantadas. Salva o teu povo e volte logo, Jesus, nos buscar. Em teu nome que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.